Bom dia, vamos começar mais uma aula de inglês para os terceiros anos do ensino médio do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, Unidade Domingos de Oliveira, professora Tereza Helena Batelli. Então, hoje nós vamos trabalhar o texto da página 30. Esse texto, ele tem mais gravuras do que praticamente a escrita. Então, aí eu peço para os senhores estarem observando bem essas gravuras e lá no livro dos senhores, os senhores vão observar o que cada gravura está dizendo com mais detalhes. E esse texto chama Greenpeace. Então, vamos ver como é que nós vamos trabalhar o texto, né? Trabalhando com o texto Greenpeace. Então, primeiro nós vamos trabalhar o quê? Observem bem as gravuras A, B e C. Cada detalhe, o que ela está dizendo, o que tem de detalhes nela diferente. Depois, veja os detalhes das mesmas, né? Aquilo que eu estava falando. Observe os detalhes, observe como que cada uma está querendo dizer, quais as características dela, o que falta nela. Aí, depois que vocês observarem os detalhes, eu gostaria de saber se você pode relacionar alguma história que você já leu ou que já contaram para vocês. Anotem no seu caderno o que essas imagens mostram para vocês e de que está relacionado, a que história que ele está relacionado. Depois, agora vocês, além de observarem as gravuras, vão compreender o texto que está escrito aí. O que significa o texto aí? O que o texto está dizendo? Depois que vocês fizerem todas essas análises, aí vocês vão para a página 31 para responder no seu caderno as questões desta página. Apenas as respostas, tá, gente? E na semana que vem eu vou colocar as correções dessa página. Observem que essas histórias estão muito relacionadas com a infância. Agora nós vamos passar para a parte de gramática. Observem que aí no GR8 eu estou colocando duas atividades para os senhores. Uma é de um desafio e a outra é sobre as partes gramaticais da aula passada que eu não coloquei e dessa semana, ok? Então vamos lá. Did you know that? Você sabe isso? Other, outro, outra, outros, outras, funciona como um adjetivo ou um pronome. Lembrando que adjetivo está junto com o substantivo. Então, quando ele está como um pronome, ele não pode ser que ele venha ou não seguido pelo substantivo. Other book, né? Outro livro. Então, another, um outro, uma outra, funciona também como adjetivo ou pronome, isto é, pode aparecer seguido ou não de substantivo, mas a gente nunca usa o artigo de antes de another. Nunca tem esse artigo, ok? Depois nós temos which other, um ao outro, um à outra, uma expressão que se usa para indicar uma ação recíproca entre dois elementos. Dois elementos. Então, por exemplo, dois elementos de material de escolar, dois elementos de uma coisa de cozinha, tá? Então, a gente usa which other. One another, uns aos outros, uma às outras, expressa ação recíproca entre vários elementos. Então, uma coisa relacionada a vários elementos, certo? Então, preste atenção muito bem como que a gente vai usar. Estou passando o exercício aí,
E aí vocês vão procurar fazer e tirar as dúvidas comigo. Então, lembretes para os senhores. Primeiro, as atividades todas estão no GR8. Anotem as dificuldades, porque com as dificuldades os senhores vão perguntar para mim no fórum, que está apenas aberto no meu horário de aula. E aí, se não der tempo no horário de aula, vocês deixem anotado. Próxima aula, os senhores podem também perguntar. Não tem problema nenhum. Perguntem, é importante participar. Tirem suas dúvidas lá. Não deixem de tirar, não fiquem com vergonha. Participem. No GR8 também estão as correções das atividades anteriores. Procurem olhar, corrigir, porque na hora que os senhores forem corrigir, os senhores também vão falar assim, mas por que é assim, não é da outra forma? E aí os senhores podem ter as dúvidas, tanto de um texto ou como da parte gramatical, e aí perguntarem para mim no fórum e a gente ter um diálogo para que eu possa estar orientando melhor os senhores. Um bom trabalho para os senhores e até a próxima aula.